Meu nome é Célio, né? No mundo da capoeira me conhece como Mestre Célio Gomes. Tenho 49 anos. E a prática da capoeira que eu faço é a capoeira Angola. A roda da Lavradim é todo primeiro sábado do mês, né? E geralmente uma sexta-feira anterior eu prefiro não dar aula porque para mim é cansativo, né? Que eu saio de lá da cidade tipo 10h30 e chego aqui na comunidade quase 1h da manhã. E para acordar, sei lá, 7h da manhã para poder pegar uma van e pegar mais um ônibus e pegar mais um metrô. Então para mim seria muito cansativo. Então eu prefiro não fazer a aula de sexta-feira, que é anterior à roda. Meu primeiro contato com capoeira, a primeira vez que eu ouvi falar em capoeira, foi com um amigo meu de infância chamado Eloy, entre 79 e 80. Em 85 até talvez em 88, ligada assim a história do Mestre Poeira, né? Porque já em 85, 86, o William Peninha, não sei se você conhece o William Peninha, ele foi meu padrinho de capoeira, que me botou meu primeiro cordel verde e amarelo e me levou em Caxias. Né? Foi aí que eu comecei, a primeira vez que eu vi aquela coisa da capoeira Angola, que foi na festa de Santo Antônio. Mas nessa época também eu já estava indo já para Cosmo, Santa Cruz, isso tudo com Mestre Poeira. Então eu já estava pegando aquele hábito de ir para roda com os amigos, treinava muito nessa época. E aí foi quando eu comecei a colar mais com o finado Muca, né? Que ele também tinha a capoeira show, mas também tinha essa parte da capoeira Angola. Quando eu comecei a ver ele praticar, eu falei, pô, cara, eu gostaria de aprender essa capoeira, entendeu? Aí eu ficava entre a capoeira Angola, no caso do Muca, e a capoeira show. Ficamos mais ou menos 2 anos junto, né? E aí, quando ele falou que ia parar, porque tinha que estudar, aí eu fui pro GCAP. Tinha núcleo do Angolinha, tinha núcleo do Zé Carlos, tinha um monte de gente. E aí eu fui treinar com o mestre Manuel. E aí algumas coisas não deram certo. E aí eu saio e fico pensando em me afiliar a um outro mestre, porque eu achava que eu não deveria ficar sem mestre, né? E aí, mestre Cobrinha, mestre Jurandir, sempre passava aqui no Rio de Janeiro para viajar. Aí eu sempre armava alguma oficina com eles. E eles ainda estavam no GCAP nessa época. Aí quando eles saem do GCAP, e eles me convidam para me fazer parte da FICA, em 97. Então, como eu já tinha uma relação boa com o mestre Cobra Mansa, e estava procurando um mestre, aí eu fui ser aluno dele. Aí fiquei quase 10 anos na FICA. Em 2003 eu fui contra-mestre. Em 2005 eu saio, começo meu trabalho com a Luandê, mas a relação com o mestre não se perde. Em 2013 eles me chamam em um evento da FICA e me reconhecem como mestre.
eternamente vai ser a referência, como mestre vai ser Cobra Mansa. Eu já tenho 20 anos que eu dou, vai fazer 21 anos que eu faço um trabalho lá na Fundição Progresso, né? Naquela redondeza ali da Lapa ali. Então essa roda Lavradio, ela é de grande importância por vários sentidos, né? Por manter uma tradição de roda na rua, né? De você conseguir manter essa roda por muito tempo. Na verdade, assim, eu acredito que não é qualquer um que tenha essa condição, porque demanda uma série de coisas, né? Não é só você chegar e tocar um berimbau e fazer uma roda, né? Você tem que ter uma certa condição de consideração entre os capoeiristas, né? Porque você vai encontrar capoeirista de tudo quanto é jeito. Uma das coisas que a gente tem preocupação é que o berimbau esteja bem afinado. Que isso também mexe muito a energia da roda, né? Tá vendo? A roda fica boa quando o berimbau tá bom. E logo que eu comecei a fazer o trabalho nos Arcos da Lapa, eu já de costume, eu já comecei a fazer uma roda no Circo Voador. E logo após a gente fomos convidados para ir para a Fundição Progresso. E aí às sexta-feira a gente começou a fazer uma roda nos Arcos da Lapa. E nessa época já existia a roda do mestre de mola. Ele fazia a roda dele meia-noite. Então a minha roda começava às 7, a galera dele sempre ia para minha roda. Então a roda começou a pegar um corpo. Entre 95 e 96. Até assim, 98 eu trabalhei com a roda ali nos Arcos da Lapa. Aí teve uma época que deu uma baixa de aluno, aí eu parei com essa roda e comecei a fazer uma pequena roda dentro do espaço. E aí surgiu a ideia, cara, de a gente ir pra feira, né? Porque na verdade a ideia da feira era foi um aluno antigo que eu tinha que tinha me dado um papo na época, mas mesmo assim naquela época eu não deu ouvido. E aí já nessa nova geração a gente fomos lá pra feira para saber qual era a possibilidade de a gente fazer aquela roda lá. Ou seja, a roda da Lavradio ela tem uma importância, cara, porque ela foi pegando força devagarzinho, porque logo no começo era eu mais tipo 5 alunos. Eu e mais 5 alunos que começava aquela roda ali no sol quente. A galera, pô, passava muita gente ali e tal, mas não dava muita importância. E a gente fomos na resistência, né? Mantendo. E aí, com o tempo, a galera começou a participar um pouco a mais, né? Primeiro sábado do mês, aí a galera ia, começou a ir. Então hoje, ela já tem uma outra dimensão, né, cara? Assim, passou muita gente ali, continua passando, né? E acabou, não porque eu quisesse, né? Mas ela acabou virando uma referência, né? Eu acho que o mundo inteiro que fala de Rio de Janeiro em relação à roda de capoeira sempre lembra nessa roda lá, Lavradio. E ela tem importância porque ela agrega muita gente, né? Entre o pessoal da capoeira angola, o pessoal da capoeira contemporânea, o pessoal que é americano, que é francês, enfim, todo mundo que gosta de capoeira geralmente está lá na roda da Lavradio, entendeu? Então assim, é uma roda que abraça todo mundo.
Para o Grupo Aluandê, a Roda do Lavradio, ela significa esse espaço de convivência com o mestre, de convivência com os mestres da capoeira Angola, de convivência com os companheiros de grupo, com os trenés, com os contramestres. É um momento de viver a nossa capoeira Angola, né? De se experimentar. Tem também a importância dos primeiros membros do grupo que contribuíram para essa roda acontecer, né? O Marcelo Cafurinha, que está na Suécia, o César Benguele, que voltou e foi do grupo. E nesse primeiro momento da Roda do Lavradio, em 2009, ele foi uma pessoa que esteve muito atuante. A Fabiana, né? A Fabiana, que é uma grande companheira do grupo, que agora está em outro estado, mas sempre foi muito importante nesses primeiros momentos, né? Quando a roda era tarde, depois foi para amanhã. A Roda do Lavradio, para mim, é um espaço ritual. É o momento de cultuar a minha ancestralidade, de cultuar a ancestralidade da capoeira Angola. É a hora de encontrar os camaradas, de encontrar os irmãos, de encontrar os companheiros de jornada, os malungos. A capoeira, cultuar a capoeira em mim e da minha comunidade. Lavradio, ela é, pra gente, né, que faz parte do Aluandê, ela é uma roda que de muita responsabilidade, né, pra gente fazer, porque é uma roda que recebe uma galera de muitos lugares e é uma roda no centro do centro histórico do Rio de Janeiro, então aqui é uma força muito grande que tem, onde tem essa roda, né. Antes de começar a roda, a gente tem que estar ligado e respeitar tudo que existiu nesse lugar, nesse chão que a gente está pisando aqui agora, para poder representar a nossa ancestralidade. E quem geralmente fica na bateria, segurando a bateria, sente toda essa energia que vem. Quando você toca um berimbau, no som do arame, essa energia ela vai buscar quem já se foi e quem costumava fazer esse mesmo ritmo que você está fazendo. Tá entendendo? Quando você louva, quando você vai falar em nome de mestre Bimba, mestre Pastinha, de dois dos mestres que já se foram, eu acredito que essa energia ela está presente. Por que ela está presente? Porque a gente não esquece. Tá entendendo? Toda vez que a gente fala no nome da pessoa, espiritualmente essa pessoa está presente, entendeu? Então assim, a capoeira tem isso, né? Tem essa energia, quando a gente vê Viva Meu Deus, Viva Mestre Pastinha, Mestre Bimba, Mestre Caiçara, Mestre Leopoldina,
Pessoas que viveram uma vida inteira na capoeira. Quando você toca um berimbau, eu acredito que essa energia dessas pessoas estão presentes. Então por isso que eu falo com meus alunos que quando você baixa no pé do berimbau, é a maior responsabilidade que tem, porque você vai ser um representante, entendeu? Você está dando continuidade a um legado deixado por esses mestres aí que já se foram. Então, ou seja, aquele momento ali é um momento sagrado.